Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje está relacionada, certo, à estatística, certo? É para o oitavo ano B, né? A gente vai trabalhar a definição do que seria estatística, né? Falando um pouco da história da estatística, como é que surgiu, né? Até porque a estatística ela não surgiu de hoje, né? Ela surgiu do tempos remotos, né? Desde as civilizações, a partir do momento que o homem teve a necessidade de trabalhar com dados, com um conjunto de dados para a sua organização, para o seu desenvolvimento daquela determinada região. Então ela não é de hoje. Hoje a gente não consegue viver sem a estatística, né? A gente não consegue viver sem ela. Ela está presente no nosso dia a dia, como por exemplo na sua casa, no trabalho, na escola. Por exemplo, eu faço a estatística, por exemplo, para calcular a frequência a sua frequência em sala de aula. A sua nota, quando eu tiro a média aritmética, por exemplo, para calcular a sua média final. Eu trabalho a estatística também. Então a estatística está dentro da nossa vida, dentro da vida dentro da sua casa, no trabalho dos seus pais. Então a estatística ela é comum apresentar. Então hoje você não consegue viver sem estatística. Isso é de uma forma bem cotidiana, né? Então, o que seria a estatística, né? É o ramo da matemática que trata da coleta de dados, né? Ou da análise, ou da interpretação, da apresentação de massa de dados numéricos. O que é que ele quis dizer isso? Então, eu vou trabalhar a parte mais específica, mais exata da estatística. Por quê? A estatística ela está dividida em duas partes. Que partes são essas, né? O ramo, no caso, a parte exata e a parte humana. A parte humana é mais utilizada, mais estudada na geografia, né? E a parte exata a gente vai ver aqui comigo na parte matemática. Ok, gente? Então, dentro da parte humana, que no caso a gente vai ver muito o que seria a população, né? População é um conjunto de elementos, número de pessoas de uma certa cidade. Sendo que essa população, ela é um conjunto de mesma espécie, né? Você não pode comparar, por exemplo, a espécie humana com a espécie animal. No caso, ratos, elefante, cavalo, não. Tem que ser de uma mesma espécie. Então, espécie humana, espécie animal. Então, como eu falo espécie animal, por exemplo, um conjunto de ratos, um conjunto de elefante, um conjunto de leões e etc. Então, se eu quiser pegar uma amostragem de uma população, ela tem que ser de mesma espécie. Ela não pode ser de universo diferente, de espécie diferente. Certo, gente? Então, isso faz com que você entenda, de uma certa forma, um pouco do que seria a estatística dentro da geografia, né? Fora os dados, a interpretação de gráficos que a gente vai ver no decorrer das aulas. Bem, aqui, gente, o que seria aqui a amostragem, né? Que a gente chama de amostra. A amostra é um pedaço de uma população. Ela não é uma população, é um pedaço dela. Matematicamente falando, a gente pode chamar ela de subconjunto da população. Ela é um pedaço da população. Eu quero trabalhar uma população que eu tenho 1 milhão de indivíduos. Eu não vou trabalhar esse 1 milhão de indivíduos para uma certa amostragem. Eu vou pegar um pedaço dessa população para trabalhar. Então, isso faz com que facilite a minha vida, né? Então, se eu quero desenvolver um antídoto, eu quero desenvolver uma cura para uma certa doença, eu vou trabalhar com amostragem de uma determinada espécie e vou replicar aquela vacina, por exemplo, para aquela determinada situação. Como, por exemplo, você no dia a dia hoje, você está vendo muito falar por conta dessa pandemia, situações que a estatística está trabalhando ali, a estatística está presente ali. Por exemplo, na cura, na vacina ou na cura dessa doença, né, do vírus. Então a estatística está ali, apresentando seus dados, apresentando sua eficácia de uma forma mais teórica, né? Quando ele pega com uma certa... Pronto, ele não vai aplicar a vacina na população que o país desenvolveu, ele vai pegar um pedaço dessa população para poder desenvolver, aplicar o remédio ou até mesmo a cura nas pessoas. Então a estatística ela trabalha muito isso. Uma das ferramentas muito importantes são as variáveis, né? O que seriam essas variáveis, né? As variáveis, ela depende da abordagem, da pesquisa, como a pergunta será feita. Qual é a marca de um carro?
Como resposta eu posso colocar Fiat, Ford, Gol, Chevrolet, entre outras marcas de carro que existem, não é? Então isso é a variável a ser pesquisada. Aqui, gente, o que eu chamo também de média aritmética, ela também faz parte da estatística, né? A ponderada, a média aritmética ponderada também faz parte. A moda, a mediana, a amplitude, a variância, o desvio padrão, eu tenho a frequência absoluta, eu também tenho a frequência relativa, que também faz parte da estatística. Sendo que isso aqui, gente, a gente só vai ver um pouquinho, uma noção, até porque isso aqui tem ele é muito mais além do que vocês imaginam isso aqui, certo, gente? Existem fórmulas, cálculos que são importantíssimos para a parte da estatística, porém, vai fugir um pouco da realidade de vocês, ok? Então, a estatística também está em outra área. Que outra área são essas? Eu posso ver que a estatística está dentro da geografia, dentro da biologia, da medicina, da engenharia, entre outras áreas. Então, ela pode ser chamada de interdisciplinar, né? Que ela possui também outras áreas, né? Ela estuda, como por exemplo, os dados, os gráficos existentes naquela disciplina, como por exemplo a geografia. Ela trabalha com gráfico numa determinada indústria, ela trabalha com dados numa determinada população que aconteceu algum fenômeno relacionado ao fenômeno geográfico, alguma coisa relacionada. Aqui aquela disciplina ela está estudando, ela está desenvolvendo. Lembrando, gente, que a estatística também ela se divide em duas partes, né? A descritiva e a indutiva. A descritiva ela trabalha com dados, mas ela não reproduz a amostra, certo? Ela não vai até adiante, ela trabalha, é algo mais teórico, né? Já a indutiva não, ela trabalha com um pedaço da população, como ela diz, como ela induz, né? Então o que é que acontece aqui? Se você observar, a gente tem situações que a estatística está no nosso cotidiano, ok, gente? Lembrando, gente, na aula 2, vocês vão ver lá algumas atividades para vocês fazerem, né? No que foi passado. Aqui só uma questão teórica. Depois eu vou fazer uma outra aula falando um pouco sobre média aritmética, falando sobre cálculo, né? Média ponderada, moda, que também tem cálculo, mas vocês não vão ver esse cálculo, vocês só vão ver mesmo a parte mais teórica do que seria a moda, né? Que seria a repetição dos dados, e amplitude, que seria o tamanho da amostra, a variância também, que tem um cálculo também, ok, gente? Então tudo isso vocês vão ver no decorrer das aulas no estudo da estatística. Lembrando, gente, é um assunto muito bom de estudar, é um assunto bem tranquilo, ok, gente? Espero vocês na próxima aula.